Olá, conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina. Hoje, depois de 8 meses e alguns dias, eu voltei para colocar novamente vídeos no YouTube. Então eu tenho as minhas redes sociais e abril de 2021 eu mudei de Goiânia. E por conta da mudança e da adaptação nesse novo lugar, eu tive essa interrupção. Mas teve um motivo mais grave e um motivo mais emocional para isso também. Quero contar para vocês como um testemunho de que como as pessoas podem ser prejudicadas e como as emoções podem enterrar uma pessoa. Eu sou uma pessoa que por questões assim da minha própria história familiar, e aos poucos eu vou conversando com vocês e conto alguma coisa, tem uma característica assim de ter sido muito machucada dentro da família e ter uma reação assim de que quando me machucam eu me fecho e não tenho preparo emocional para entrar num confronto saudável. Então eu me calo, me fecho e muitas vezes fico muito tempo, como se diz, remoendo aquelas emoções e não consigo sair. Até que eu percebo, assim, com as orações e com muito pedir a Deus, essa cura vai chegando. De maneira que eu já fui muito curada, graças a Deus. Desde 2007, quando eu descobri o Espírito Santo de Deus, através da minha conversão, eu tenho essa graça. A questão de ter parado os vídeos foi assim uma grande resistência por causa do espírito religioso das igrejas. Então assim, eu percebi que o que eu fazia e o que eu tentava fazer não dava certo. E agora eu consigo perceber por quê. Porque a linguagem e a frequência vibratória não era a mesma, eu não estava na mesma vibe deles. Então, assim, eu vejo que essa prática do Evangelho do Reino, a cultura do Evangelho do Reino não é pregada nas igrejas. E eu penso que a responsabilidade da igreja evangélica é um pouco maior, isso é uma opinião pessoal, em função de nós termos a palavra de Deus revelada e escrita e trabalharmos diariamente somente com ela e da maneira como ela foi traduzida e tal, mas sem nenhuma distorção. E distorção eu digo assim no sentido da Igreja Católica, por exemplo, ter feito mudanças na palavra, né? E que não, tanto que hoje a Bíblia católica é uma e a Bíblia evangélica é outra. E as igrejas, as religiões em geral fizeram distorções e fazem essas adaptações de acordo com interesses, né? E isso é verdade. Acontece que o Evangelho do Reino veio com Jesus. Quando Jesus veio a primeira vez, ele já estava pregando o Evangelho do Reino. Quando ele começou o seu ministério, em Mateus 4,17, ele diz, assim como João Batista diz em Mateus 3,1, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus já estava trazendo o reino dos céus. E ele estava trazendo esse reino e passando essa cultura do reino desde aquela época. Só que houve uma rejeição muito grande por parte dos judeus. Os judeus não o aceitaram como Messias e ele foi levado à cruz em função dessa resistência, dessas objeções religiosas. A principal razão foi essa.
Então eu percebo assim que a visão da religião, ela é muito fechada. E eu, em 2012, já fazendo assim uns 5 anos que eu estudava a Bíblia assim, em termos de profundidade, né? E eram tipo 2 horas por dia que eu estudava a Bíblia. E eu fui fazer um curso de bacharelado em teologia, onde para terminar o curso a gente faz um TCC, que é um trabalho para conclusão de curso. E eu fui fazer esse trabalho justamente numa coisa que era uma dúvida que eu tinha, que era a situação entre os judeus e os muçulmanos. E por que isso até hoje é uma causa de conflito entre eles. E a situação judaica nos dias atuais. E eu fui fazer com esse tema. E esse tema me exigiu assim um profundo estudo e o estudo assim das origens, né? Fazendo uma história da igreja, o histórico da igreja e esse estudo completo dos textos, não só de outros livros, mas também dos próprios textos bíblicos. E eu percebi nessa época que o Evangelho do Reino já tinha vindo com Jesus. Foi justamente em 2012 que eu percebi isso, porque foi assim um insight. Nos estudos eu percebi. E como eu estava lendo alguns textos do Othmani, e o Othmani tinha essa visão, então assim, muitos textos dele falando sobre o reino, e dizendo de Mateus 24:14, né, onde Jesus fala que o evangelho do reino deveria ser pregado como testemunha a todas as nações, e aí sim viria o fim. E esse fim, na verdade, é um plano de Deus, né? A Bíblia nos conta uma história que tem começo, meio e fim, e esse fim justamente é a história desse final dos tempos, onde nós estamos vivendo. E como será esse fim? Eu percebo que a tarefa das igrejas era mostrar como será esse fim, estudar isso. Como é uma coisa que não aconteceu ainda, mas a palavra está escrita. E mesmo que sejam suposições, porque em termos de estudo profundo e sério sobre a escatologia, ou o tempo do fim, a escatologia por si mesma estuda e tem as suas divergências. Por quê? Porque são correntes de pensamento e que nós não podemos provar porque não aconteceu ainda. E esse tempo do fim já está escrito que estaria nas nossas mãos os homens que precisariam terminar as obras do diabo, colocá-las como estrado para os pés de Jesus voltar. Então, quando esta palavra acontece, é justamente para nos mostrar que a tarefa era nossa mesmo. Mas ficou essa coisa assim, essa questão dentro das igrejas, e eu não sei, não quero acusar, e penso mesmo que não foi por querer, foi por falta de percepção. Então, assim, todas as mensagens disruptivas que vêm para a Terra, vêm dessa forma. Pessoas ali, pessoas aqui, de repente elas se conectam, as ideias se conectam e explode aquela ideia. E vai ser assim com o reino. Mas vai ter resistência, né? E tem mesmo. Por quê? Porque um fala ali, aquele um é igual uma voz profética, como quando nós lemos Jeremias, Isaías. Eles não tinham voz, eles falavam a palavra recebida diretamente da fonte que era Deus, a palavra de Deus falada por eles, e as pessoas não escutavam, não davam crédito e não acreditavam neles. Então
essas questões do fim também tem essa coisa da disparidade daquele momento de não ser aquela vibração e aquele conhecimento vir para todas as pessoas. E eu tinha tido em Goiânia, Goiânia é a minha terra natal, é onde eu nasci. E como eu disse, eu tive várias questões familiares, né? Mas também tive questões na igreja. E não que fugir que eu tivesse que mudar de geografia para fugir. Eu não fiz isso. Eu mudei de geografia para mudar o ambiente. Então eu mudei em abril, eu saí de Goiânia e vim para Santa Catarina. E com esse objetivo de mudar o ambiente, para que essas coisas e as pessoas que me conhecessem, eu não tivesse que ter grandes discussões e até perder amizades por conta dessa dificuldade. E eu fiquei aqui me adaptando às coisas e às pessoas, mas eu entrei num processo de bastante dor e conflito, e eu fiquei 8 meses assim parada, percebo, sem ter uma coragem de recomeçar. E a minha ideia e a mensagem que eu carrego é justamente essa. Então, em 2019, 2020, eu comecei a ver um rapaz que chama na internet, que se chama Pablo Marçal, que por sinal está sendo muito atacado, que está sendo muito resistido justamente por essa mensagem. E quando eu vi a mensagem desse moço, e eu digo moço porque ele pode ser meu filho, ele é mais novo que o meu filho mais novo. Então, quando eu vi a mensagem desse moço, eu me identifiquei profundamente, porque era exatamente a mesma mensagem que eu tinha recebido em 2012. Era mesmo insight, a mesma visão. E eu percebi que ele, graças a Deus, ele teve a mesma história minha, assim, lá em Goiânia, as mesmas dificuldades e o mesmo, digamos assim, trauma religioso, mas ele, por ser uma pessoa emocionalmente mais preparada e mais jovem e muito rico e com poder econômico para fazer acontecer aquilo que ele gostaria que acontecesse, ele, graças a Deus, reagiu melhor e ele com a sua fala, ele me desbloqueou. Me desbloqueou tanto dessa necessidade de ter uma cobertura espiritual para falar isso que eu tenho para falar. Me desbloqueou da minha necessidade de aprovação com essas pessoas para eu poder falar. Então, assim, muitas coisas ele me trouxe, assim, uma coragem nova, uma nova visão, me desbloqueando dessas dores emocionais que eu estava vivendo. Então, eu louvo a Deus pela vida dele. E mesmo com todas as objeções que ele está fazendo, eu, pessoalmente, tenho muito a agradecê-lo. E não quero fazer aqui um juízo de valor dele. O valor dele é dele. E a mensagem dele vai ser avaliada com o tempo, assim como a mensagem de cada um dos pastores que hoje são contra, né? E falam mal e perseguem pastores e outras pessoas que o perseguem. Todos nós vamos passar por essa prova de fogo das nossas próprias obras. Então é o próprio Jesus quem vai julgar a cada um de nós e a cada obra nossa. Então a minha gratidão é profunda pela vida dele e por eu estar hoje aqui de novo falando com vocês. Voltei para continuar o meu propósito de vida, que é a conexão divina como página, como um canal de expressão dessa mensagem que eu carrego. Gostaria de agradecer a Deus e a todas as pessoas que, com dor ou com alegria, me trouxeram até aqui. E agradecer muito a Goiânia, que é a cidade que eu nasci, a todas as pessoas em Goiânia que viveram comigo, que me ajudaram, e também, às vezes, as que me feriram,
porque tantos os que me ajudaram como os que me feriram, me fizeram crescer. E hoje eu estou de volta aqui, para a honra e glória do nosso Deus. Eu espero você no próximo vídeo. Convido você a estar comigo. Agradeço muito a sua audiência, o seu carinho. Eu sou uma pessoa mais reservada, mas eu penso que eu preciso tirar dúvida de pessoas. Eu preciso ajudar pessoas a entender a mensagem do reino. Porque mesmo dentro das igrejas estão milhares de pessoas que não sabem o que isso significa. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer e me dispor como serva do Senhor, para juntos estarmos caminhando e fazendo a nossa obra, que nos cabe como seres divinos, como os filhos de Deus. Muito obrigada e até a próxima.